Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Edu. Hoje você vai aprender a receber aluguel da Volkswagen, porque tem como investir com pouco dinheiro e receber aluguel de várias empresas que são empresas grandes, e dessa forma você alavanca a sua renda passiva. Mas antes de mais nada, já manda aqui, ó, de qual cidade você está assistindo, para eu saber que você está aqui participando com a gente e de qual cidade também você está contribuindo aí com a sua participação. E hoje nós vamos falar sobre essa parte de investimentos, né? Porque muitas vezes a gente investe da forma errada. Porque qual que é o objetivo de quando a gente vai investir? O nosso objetivo, além de aumentar o patrimônio, é aumentar a renda passiva. Não adianta você só aumentar patrimônio. Patrimônio só alimenta o seu ego. Porque se você aumenta o seu patrimônio, mas o seu patrimônio não rende nada para você, você basicamente vai empobrecer se você usar o seu dinheiro. Então, qual que é o correto? É a gente investir todos os meses, acumular patrimônio e esse patrimônio gerar uma renda passiva. Renda passiva é o dinheiro que a gente recebe sem fazer absolutamente nada. Ou seja, você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. Você para de trabalhar pelo dinheiro. No início, você vai receber um valor baixo. Porém, você está começando e é assim que funciona a independência financeira. A gente começa de baixo para cima. Você vai investindo aos poucos, todos os meses, e com o tempo, seu patrimônio aumenta e o patrimônio vai gerar renda passiva. Porém, investindo da forma correta, porque tem pessoas que até investem, acumulam dinheiro, aumenta o patrimônio, mas ela não recebe renda passiva. Ou seja, não está adiantando nada, porque se você, por exemplo, tem um valor de 300 mil e você usa em torno aí de 50 mil para reformar a sua casa, você empobreceu 50 mil reais. Ah, Edu, mas eu coloquei, eu comprei as coisas aqui, tá em casa, né? Ficou mais bonito. Beleza, mas o seu patrimônio ele diminuiu. Significa que você empobreceu. O correto é o quê? Aumentar patrimônio para aumentar a renda passiva. Por isso que é importante a gente investir para acumular ativos. Ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Então vamos dar o exemplo de um carro. Se você compra um carro e você aluga esse carro para alguém utilizar, ele é um bem no qual você está alugando e a pessoa que vai pagar o aluguel para você vai mandar dinheiro para sua conta. Ou seja, você está usando esse bem como um ativo, porque ele está colocando dinheiro no seu bolso. Agora, se você compra o carro e você usa o carro, você vai ter que gastar dinheiro para manter esse carro. Significa que esse bem que você tem, agora ele é um passivo. Ou seja, o bem que você tem, ele só vai se tornar um ativo ou passivo de acordo com o jeito que você usa ele. A mesma coisa serve para uma casa. Se você tem uma casa e coloca para alugar, você vai ter esse bem que é um ativo, porque quem está pagando aluguel manda o dinheiro para sua conta e você recebe dinheiro por isso. Agora, se você mora nessa casa, você precisa gastar dinheiro para morar nessa casa. Significa que ela é um passivo, ela tira dinheiro do seu bolso. Deu para entender a diferença de ativo e passivo? E beleza, agora nós vamos falar sobre a renda passiva. A renda passiva é diferente do passivo. O passivo, como eu falei, ele tira dinheiro do nosso bolso, certo? Só que a renda passiva, ela é uma renda que vem dos ativos que você tem. Então, se você tem uma casa, coloca para alugar, você vai receber aluguel. Ou seja, você adquiriu um bem e está fazendo ele ser um ativo, porque ele gera renda passiva. A renda passiva é o dinheiro que você recebe sem fazer nada. Portanto, você precisa pegar o seu dinheiro, aplicar de uma maneira para ele se tornar um ativo e receber renda passiva, que é o dinheiro que a gente recebe sem fazer nada. Até aqui tudo certo? Beleza, então assim, ó, já pega papel e caneta, porque o que eu ensino aqui são coisas que muitas vezes você não vê em nenhum lugar. E eu falo bastante sobre isso porque tem um sistema que não sei se você conhece, no caso é o sistema alfa. O sistema alfa é um sistema que quando a gente nasceu já estava impregnado aqui na Terra. Então ele não quer que você enriqueça, ele não quer que você tenha o conhecimento adequado, ele não quer que você seja uma pessoa independente. Porque a partir do momento que você se torna uma pessoa independente, o governo ele não te manipula mais. A mídia não te manipula mais. A maioria das pessoas são manipuladas, por quê? Porque elas não têm o conhecimento correto. A partir do momento que você adquire o conhecimento correto, você entende como funciona toda essa manipulação da massa, você sai da manada e começa a ter um resultado diferente. Porque a maioria das pessoas tem resultados medíocres. Se você for olhar no geral, pega todas as pessoas que você conhece. Essas pessoas, a maioria, elas não vivem da média para baixo. A maioria da média para baixo. Por quê? Porque elas aprenderam a viver dessa forma. A escola nos ensinou a viver dessa forma. E muitas vezes a gente não busca nada além porque a gente aprendeu que não tem como. Aí entra na nossa programação mental. Quando a gente nasce, a gente entra na nossa família, o nosso cérebro está vazio, não tem nada instalado.
Então vem a nossa família, né? Nossos pais, irmãos, primos, vão instalando programas de acordo com o que eles acham que é o certo. Só que como ao nosso redor nós fomos criados numa sociedade que não foi feita para prosperar, automaticamente a gente aprende a não prosperar. Por isso a importância de você entender essa programação mental e entender que se você tivesse nascido numa família multimilionária, você certamente também seria um multimilionário. Não porque a família tem dinheiro, mas porque você aprendeu os programas mentais dessa família. Porque você aprendeu a lidar com o dinheiro. E eu sempre falo que quando você aprende a lidar com o dinheiro, é inevitável ficar rico. Pode demorar um pouquinho, dependendo de onde você está começando? Pode, mas você vai conseguir. Eu sempre dou o exemplo de quando uma pessoa está muito endividada, que é como se ela fosse uma pessoa obesa. A pessoa obesa, ela não tem que pensar em trincar a barriga. Primeiro, ela tem que pensar em ter saúde. Não adianta pensar, nossa, eu quero ter a barriga trincada. Tá, mas eu sou obeso. Eu não vou conseguir de cara ter a barriga trincada. Primeiro eu preciso melhorar minha saúde, então eu vou melhorar a alimentação para perder alguns quilos. Aí pronto, agora eu consigo andar melhor, respiro melhor, vou ter uma atividade física, eu vou colocar uma atividade física na minha vida. E aí, com o tempo, eu vou perdendo mais peso, vou melhorando no shape e tal, até o momento que, ó, entrei num shape legal, não tô trincado ainda. Agora nós vamos para poder trincar a barriga. E assim por diante. Ou seja, a gente não pode pular etapa. Se você tentar pular etapa, não vai dar certo. E aí você precisa identificar onde você está hoje. Pô, Edu, eu tô, num caso, super endividado. Eu tô endividado um pouquinho. Ah, eu trabalho e pago as contas. Eu junto um pouquinho de dinheiro. Eu já tô alavancando meu patrimônio. Tudo vai depender de onde você está. E dessa maneira, você percebe se a sua vida vai para frente ou não, de acordo com as suas atitudes. E para mudar as atitudes, a gente precisa mudar a programação mental. E essa programação mental é importante ao falar sobre investimentos, porque se você não aprender que dá para enriquecer, que dá para ter uma vida melhor, que dá para dar uma vida incrível para sua família, você não vai correr atrás disso. A maioria das pessoas vive uma vida frustrada. Acorda de saco cheio, vai para o trabalho de saco cheio, volta cansado para casa, às vezes briga com a esposa, com o marido, com os filhos, aí deita e dorme e no outro dia está lá de novo fazendo a mesma coisa. Essas pessoas basicamente estão vivendo uma vida de zumbi. Tem um livro do Napoleão Hill que é o Mais Esperto que o Diabo. Quem aqui conhece esse livro, Mais Esperto que o Diabo? Manda o número um aqui no chat. Número dois, quem não conhece. Se você conhece o livro Mais Esperto que o Diabo, manda o número um aqui no chat. Número dois, se você não conhece. Manda aí que eu não gosto de seguidor morto, hein? Vamos lá. Esse livro, ele retrata muito a vida da maioria das pessoas. Ele explica o que você faz para atrasar a sua vida. E quando diz que é mais esperto que o diabo, é por quê? Porque você percebe que muitas atitudes que a gente faz, elas condizem para agradar o inimigo. O mais esperto que o diabo, basicamente, é uma Bíblia ao contrário. A Bíblia não ensina o que você tem que fazer ali para ir para o céu, para ser uma pessoa boa e tudo mais. Lá ele explica o que você faz de errado para agradar o inimigo. E nesse livro você percebe que muitas coisas que você está fazendo hoje agrada o inimigo. Então, por exemplo, Edu, eu sou uma pessoa preguiçosa. Você ser uma pessoa preguiçosa, você agrada o inimigo. Automaticamente você vai ter um resultado ruim na sua vida. Quando você fala que vai fazer alguma coisa e não faz, você agrada o inimigo. Quando você determina que quer mudar de vida e não muda, você agrada o inimigo. Quando você vai fazendo várias coisas erradas, e nesse livro ele retrata bastante isso, você percebe o porquê que sua vida não anda. Porque muitas vezes nós estamos sendo zumbis. Só tá andando. E uma coisa importante, viu? O dia que você morrer, eu espero que a morte te encontre vivo. Porque a maioria das pessoas não vivem. A maioria das pessoas sobrevivem. Só trabalha e paga a conta. Às vezes junta um dinheirinho e tal, mas nada demais. Não consegue viajar, não consegue fazer nada. E eu falo isso por mim. Quando eu tinha uma vida financeira ruim, eu não imaginava que dava para viajar para fora do Brasil. Depois que eu aprendi a organizar minha vida, eu fui para várias vezes para fora. É só pro Caribe fui 3 vezes. E por quê? Porque eu aprendi a dominar a minha vida. Eu aprendi a assumir as rédeas da minha vida. E se você não mudar a sua vida, se você não buscar conhecimento para fazer isso, sua vida não anda. Então, o que você precisa aprender? Aprenda a controlar a sua vida financeira. Você não pode gastar mais do que você ganha. Eu sei que às vezes a gente quer realizar as coisas, eu sei que às vezes o seu vizinho, o seu irmão, o primo, vai comprando algumas coisas e você fica, caramba, eu quero também, eu quero também. E para conseguir, muitas vezes se endivida. E tá errado.
E eu falo isso, pessoal, com propriedade, porque eu atendo muita gente e muitas pessoas têm coisas, mas não vivem bem. Tem pessoas que andam de carrão, moram em casonas, mas a pessoa não dorme, de tão preocupada que ela tá. Por quê? Porque ela criou uma vida em cima de uma vida falsa. Ela só trabalha e paga a conta. Quem olha de fora fala: nossa, essa pessoa está muito bem de vida. Mas na hora que a gente pega para analisar a fundo, eu não queria ser essa pessoa. Tem pessoas que às vezes ganham R$ 30.000 e não sobra nada. Ela não pode pedir a pizza. E tem outras pessoas que ganham R$ 4.000, gastam 3 e sobra 1.000. Ou seja, essa pessoa que ganha 4 e sobra R$ 1.000, ela é mais rica do que a que ganha 30 e não sobra nada. A que ganha 30 e não sobra nada, ela está com um padrão de vida elevado. Quem olha de fora fala, pô, tem uma vida muito boa. Mas só ela sabe o perrengue que ela está passando. Só ela sabe as noites que ela não consegue dormir. Só ela sabe a ansiedade que ela tem. E muitas vezes você está vivendo dessa maneira. Você vive ansioso, você não consegue dormir direito. Toda vez que vai deitar, põe a cabeça no travesseiro, fica preocupado, a mente fica a mil. Você fica preocupado como é que vai ser mês que vem e tal, e fica nessa ansiedade. Por quê? Porque você não aprendeu a controlar a sua vida financeira e você está vivendo de aparência para agradar outras pessoas. Para de querer agradar os outros. Esses dias eu vou receber a mensagem de um rapaz que até falou: oi, Edu, por que você não pega uma nave, né? Um carrão, tal, tal, tal? Ó, cara, eu prefiro muito mais cuidar da minha vida e da minha família, viajar, ter qualidade de vida, qualidade, né, tempo livre, estruturar os negócios e alavancar, do que adquirir algo para agradar os outros. O dia que chegar o momento de pegar uma nave, eu vou pegar. Mas eu não tenho pressa, porque não é a nave que vai fazer eu chegar onde eu quero. Só que muitas vezes você adquire um bem para poder agradar os outros. Você não quer um carro melhor para você, você quer um carro melhor para mostrar para o seu primo, para o seu irmão, para alguém, para sua família, seus amigos, que você está bem. Aí você vai, se endivida, se enrola e no final está lascado. Por isso a importância de controlar a sua vida financeira. Não gaste mais do que você ganha. De tudo que você receber, separa pelo menos aí 20% e investe. Vai todo mês investindo ali, ó, 20%, 20%. Caiu o dinheiro na conta, pega 20 e manda. Edu, é investir só 20%? Não, quanto mais você conseguir, melhor. Mas não fique fazendo dívidas, não fique alavancando a sua vida de uma forma errada. E na sequência, aprenda a investir. Porque como que a gente faz para receber até mesmo o aluguel da Volkswagen? Primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir conta em uma corretora de valores. Para abrir conta em uma corretora de valores, é só você entrar na App Store, né, ou na Play Store, vai lá, baixa o aplicativo, ou então entra no site, abre a sua conta. Para abrir a conta, é igual quando vai abrir conta num banco online. Você coloca seus dados lá e a sua conta vai ser aberta. Ao abrir sua conta, você vai mandar o dinheiro para lá para começar a investir. E como que faz? Você vai fazer nas corretoras, né? Hoje eles aceitam TED, né, que é o modelo antigo ainda de investir. Algumas já estão aceitando Pix, mas você manda o seu dinheiro para a sua conta da corretora e na conta da corretora você vai procurar o ativo para investir. E antes de falar sobre esse ativo para investir, primeiro você tem que entender de onde que vem esse aluguel. Tem um negócio que chama fundos imobiliários. Fundos imobiliários. Quem aqui já investe em fundos imobiliários, manda o número 1 aqui no chat. Quem não investe ainda, manda o número 2. E não tem problema que você não investe, tá? Só para eu saber aqui que rumo que eu tomo na nossa conversa. Número 1, se você já investe em fundos imobiliários. Número 2, se você não investe em fundos imobiliários. Vamos ver quem está aqui, ó. Vandir, a Cris, a Lu, Lúcia, Simone, Marina, Xande, Fabrini, Tânia, Vivi, Maria Alice, Luzia, Dinha. Vamos lá, se você já investe em fundos imobiliários, número 1, se você não investe, número 2. Então, ó, o pessoal mandando aí, ó, número 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. Ô, louco, Lu, 3. 2, 2. Ó, legal. Então, assim, ó, fundos imobiliários. Para você entender o que são os fundos imobiliários, é algo bem simples. Imagina só que a gente pega um shopping e dá uma martelada em cima desse shopping. Cada pedacinho que aparecer vai virar uma cota. Quando você investe em fundo imobiliário, você está adquirindo um pedaço dessa cota, ou seja, um pedaço desse shopping. Você está adquirindo essa cota, que é um pedaço do shopping. O lojista não paga aluguel para usar a loja do shopping? Se ele paga o aluguel e você é dono de um pedacinho do shopping, você recebe aluguel por isso.
E isso serve para shopping, prédio comercial, galpão logístico, hospital. Tem vários meios para você investir em fundos imobiliários. E para investir em fundos imobiliários, é só você abrir conta numa corretora de valores e escolher o fundo lá. Para entender quais são os fundos imobiliários que tem uma plataforma que chama Funds Explorer. Anota aí, ó. Quem puder escrever para mim, ó, para quem já investe em fundos imobiliários, talvez já a conheça. Funds é com U mesmo. Funds Explorer. Funds Explorer. Mandei, Funds Explorer. Nessa plataforma, você vai ter acesso aos fundos imobiliários. Hoje nós temos em torno de uns 400 fundos imobiliários para investir. E nessa plataforma, você vai ter acesso ao que esse fundo faz. Então, quando você entra na plataforma Funds Explorer, você vai analisar lá quais são os fundos que tem. Obrigado, Tânia. Então, aqui, ó, Funds Explorer. Quais são os fundos imobiliários que nós temos hoje? Tem vários. Então, tem fundo de hospital, tem fundo de shopping, tem fundo de galpão logístico. E aí você vai identificar. E tem um fundo imobiliário que chama HGLG11. Esse fundo imobiliário ele é de galpão logístico. Que dentro desse fundo imobiliário, um dos inquilinos é a Volkswagen. Então, a Volkswagen, ela utiliza um determinado galpão para os funcionários dela trabalharem. Esse galpão que ela usa não é dela. Ela paga o aluguel para usar esse galpão. E como ela paga o aluguel desse galpão que pertence ao HGLG11, automaticamente quem compra um pedaço desse HGLG11, que é a cota do HGLG11, recebe aluguel da Volkswagen. Então, para cada carro Volks que você vê na rua, é um dinheiro que está pingando aqui no meu bolso. Porque eu sou um cotista do HGLG11. E não só da Volkswagen. Dentro desse fundo imobiliário tem o Centro de Logística de Cumbica, tem a Gerdau do Rio de Janeiro, tem a Ericsson de São José dos Campos, tem a Kremer de Blumenau. Sabe a Ericsson que fica na Dutra, em São José dos Campos? Quem já passou na frente da Ericsson? Perto ali de Eugênio de Mello. Quem já passou em frente à Ericsson ali perto de Eugênio de Mello, manda um eu aqui no chat. Vocês vão ver que ao passar na frente da Ericsson, tem um painel gigantesco lá, escrito HGLG11. Porque aquele espaço pertence ao fundo imobiliário HGLG11. Então, esse fundo imobiliário, HGLG11, é dono daquele espaço. A Ericsson usa e paga o aluguel para a gente. E para você investir nesse fundo, é só buscar. Olha que legal, ó. A Má falou que já trabalhou lá. Então, assim, para você investir, é só você mandar o dinheiro lá para a corretora, busca HGLG11 e investe. A partir do mês que vem, já vai pingar dinheiro na sua conta. Por exemplo, ó, hoje é dia 11. Nós estamos gravando essa aula aqui. No dia 14, pinga dinheiro na minha conta, sem fazer nada. Ou seja, você investe, adquire um ativo e esse ativo gera uma renda passiva e vai cair dinheiro no seu bolso. No começo, vai cair pouco porque você começa a investir pouco. Dificilmente alguém começa investindo 500 mil reais. A gente vai começando com um pouquinho, vai lá, 100 reais, 200, 300, 1.000, 2.000, vai crescendo o patrimônio. E qual que é a importância de investir todos os meses? Quando você investe todos os meses, o seu resultado é muito melhor, porque você vai acumulando patrimônio e esse patrimônio gera uma renda passiva. Aí a Fabrini perguntou: a busca tem que ser feita pelo home broker? Isso, Fabrini, você vai entrar na plataforma mesmo lá da Clear, não precisa ser o home broker oficial. Pelo aplicativo mesmo, você vai colocar na busca lá e já consegue investir. Depois, para quem quiser, vai na bio do meu Instagram, tem o meu WhatsApp. Entre em contato comigo e manda somente a letra F. Se você mandar a letra F, eu já vou encaminhar para você um passo a passo para investir em fundos imobiliários, tá? Daí já tem todo o passo a passo, como investir e tudo mais, tá lá. Beleza? E nós vamos mandar o dinheiro para a corretora e vai investir. Investiu, o mês que vem já está caindo dinheiro na conta. O importante é não ter pressa, pessoal, porque tem uma frase que eu uso bastante, deixa eu bater palma aqui, que é para gravar na mente, que é o seguinte: quem tem pressa para ficar rico fica pobre. As pessoas ficam o tempo todo buscando um jeitinho, esqueminha, alguma coisa para ficar rico em um mês e não consegue, porque não existe, aí elas desistem, sendo que o processo do enriquecimento ele leva 3 anos, no qual, no primeiro ano, você acaba com as suas dívidas e começa a ter dinheiro sobrando. No segundo ano, sua vida financeira já está controlada, com dinheiro sobrando. No terceiro ano, certamente você já é uma das pessoas mais ricas da família, se não a mais rica. Dali para frente, ninguém segura mais. Quer viajar, viaja, quer trocar o carro, troca, quer mobiliar a casa, mobília, o que você quiser fazer, você consegue. Porém, tem que esperar o danado dos 3 anos, que ninguém quer esperar. Só que para quem tem filhos, sabe que 3 anos passa assim, ó.
é muito rápido. E ao fazer da forma correta, em 3 anos você já consegue ter um rendimento bom. Você já consegue se tornar uma das pessoas mais ricas da sua família. E a Fabrícia até perguntou, né? Mas é da mesma forma de comprar ações? Mesma coisa, Fabrícia. Mesma coisa, é o mesmo processo. A única coisa é que ao invés de buscar lá, por exemplo, o ticker da ação, que é o código, né? Você vai colocar o ticker do fundo imobiliário. Então, ao investir em ações, por exemplo, do Itaú, você vai colocar lá ITUB3F para comprar uma ação. E para investir em fundo imobiliário, você vai colocar o nome do fundo. HGLG11, XPLG11, né? Tem vários fundos imobiliários aí bem bacanas para poder investir. Mandou o dinheiro para lá, começa a investir. E como que a gente faz, basicamente, para analisar um fundo imobiliário? Tem alguns indicadores que a gente vai a fundo para poder entender, para ver se é um fundo imobiliário bom ou não. Primeiro ponto que a gente vai olhar é a liquidez diária desse fundo. O que é a liquidez? A liquidez é a capacidade de fazer algo virar dinheiro na sua mão. Vamos dar exemplo de uma casa. Se você compra uma casa e você precisa de dinheiro rápido, você consegue vender a casa de uma forma rápida? Não consegue. Você vai ter que ir lá tirar foto da casa, ou, antes de tirar foto, né? Limpar a casa, deixar tudo bonitinho. Tira a foto, anuncia a casa, espera alguém querer para fazer alguém fazer visita. Aí depois vai lá, conversa, faz negociação, tal. Aí até receber o dinheiro demora. Ou seja, não tem liquidez. Em fundo imobiliário a gente tem liquidez. Porém, você precisa ver a liquidez diária. E a liquidez diária, ela é importante porque senão você coloca seu dinheiro lá e depois você não consegue tirar. E vamos dar o exemplo desse fundo, o HGLG11. Estou verificando aqui que a liquidez diária média, a liquidez média diária dele é de 13 milhões. Ou seja, 13 milhões todos os dias está rodando ali, ó. Então, se você, por exemplo, tem 2 milhões, você consegue tirar o seu dinheiro, você tem liquidez. E é importante ver a liquidez. Para quando você precisar tirar o dinheiro, se um dia você precisar, você conseguir ter a liquidez e transformar esse dinheiro em dinheiro. Outro ponto você vai ver em questão do patrimônio líquido desse fundo. Porque se você vê que o fundo ele tem pouco patrimônio, ele ainda é um fundo pequeno e pode correr risco de quebrar. Por quê? Se você investe num fundo imobiliário onde só tem um shopping, dentro desse fundo só tem um shopping. Se o shopping explodir, qualquer coisa que acontecer, já era. Então, o fundo imobiliário ele deve ser bem diversificado. Quando você vai investir, você analisa para ver se ele é bem diversificado. E para você ter noção, esse fundo imobiliário, que é o HGLG11, dentro dele tem 24 ativos em 5 estados. Ou seja, com R$ 160 você adquire uma cota e automaticamente você vira dono de 24 ativos em 5 estados. Significa que ele tem uma boa diversificação. Então, se der algum pau em algum inquilino dele, digamos que a Volkswagen por algum motivo, ó, não queremos mais operar nessa plataforma que eles têm para gente. Então, beleza. Vai sair a Volkswagen, mas ainda tem todos os outros inquilinos. Por isso é importante ver a diversificação. E o valor, o patrimônio líquido desse fundo, ele condiz muito com isso. O patrimônio líquido do HGLG11 é de 5 bilhões de reais. Ou seja, ele é bem diversificado e tem muitos ativos dentro dele. Aí também nós vamos olhar o PVP. O PVP é o preço sobre o valor patrimonial. O PVP vai mostrar para a gente se o fundo está barato ou caro. Quando ele está abaixo de 1, indica que está barato. Próximo de 1 está no preço justo. Acima de 1, começa a ficar caro. Por que que a gente olha para ver se está caro? Porque senão é como se você estivesse comprando uma casa acima do valor. Digamos que você está querendo comprar uma casa para você. E você vê que a casa, o valor de mercado dela, o correto, é 300 mil. É quando você vai ver lá, tá 500 mil. Você vai comprar essa casa? Não vai, né? Porque tá cara. Não adianta que eu vou receber aluguel comprando essa casa. O valor de mercado dela é 300. Se eu vou pagar 500, eu vou receber o aluguel muito baixo comparado ao que eu estou investindo. Então não vale a pena. Ou eu espero ficar mais barato, ou eu vou buscar outro. É assim que funciona. Por isso a gente precisa entender os indicadores. Entender esses indicadores, pronto, agora a gente vai mais a fundo para ver quanto que está pagando de rendimento mensal, que basicamente é o aluguel, que é um negócio chamado dividend yield. O dividend yield você tem que olhar nos últimos 12 meses quanto que foi pago. Geralmente, os fundos eles mantêm o mesmo valor, mas não é uma regra, porque quando você analisa no Funds Explorer quanto que eles estão pagando, eles mostram os rendimentos dos últimos 12 meses, não quanto que vai ser. Ele mostra como que foi.
mas a tendência é manter a mesma coisa, porque senão os inquilinos que, o inquilino não, os cotistas que estão investindo, eles vão cair fora. Falam, ué, eu investi para receber um valor por mês e está vindo muito menos, eu vou vender. Aí vende e vai para outro fundo imobiliário. E aí, nesse cenário, você vai verificar, poxa, esse aqui está pagando 1% ao mês. Esse aqui está pagando 0,7%, está pagando 0,9%. Beleza. Aí você vai e investe. Se tiver de acordo com o que você busca, show. Se não, você busca outro. E o legal de quando você investe em fundo imobiliário, você consegue ganhar de duas formas. Você recebe tanto no aluguel que você recebe, que é o dividend yield, quanto na valorização do fundo. Edu, como assim? Vamos voltar no exemplo da casa. Se você compra uma casa e coloca para alugar, você não recebe o aluguel todo mês? Beleza. Essa casa não valoriza também com o tempo? Valoriza, ou seja, você ganha duas vezes. Com fundo imobiliário é a mesma coisa. Você recebe dividendo, que é o aluguel, e você ganha também com a valorização, que ao decorrer do tempo a tendência é valorizar. E quanto mais pessoas entrarem na bolsa de valores, mais pessoas vão comprando e vai valorizando também. Por isso a importância de investir em bons fundos imobiliários, que dessa forma você consegue ter uma rentabilidade e um rendimento muito bom todos os meses. E aí, o importante, pessoal, não é nem questão só de ter coragem na hora de investir. É você realmente ser uma pessoa indignada com o que você está vivendo hoje. Independente se a sua vida é boa ou ruim, você precisa buscar mais. A gente precisa ter a ambição de crescer. Nós somos pessoas ambiciosas. Se você está aqui é porque você também é uma pessoa ambiciosa, você quer crescer, quer dar uma vida melhor para sua família. Não aceite uma vida medíocre. Não aceite uma vida medíocre. Porque pensa, sua vida hoje é a vida que você realmente gostaria de viver, aquela vida dos sonhos? Se não é, por que que você está parado? Por que você não está fazendo nada? Então está na hora de mudar de ambientes, frequentar locais melhores, fazer novos cursos, participar de palestras, eventos, se envolver com pessoas melhores. Que dessa forma você alavanca, porque tem muito conhecimento disponível no mercado para quem tem interesse em melhorar de vida. Agora, enquanto eu ficar ali tranquilinho e aceitar viver na vida de conforto, né, na minha zona de conforto, minha vida não vai mudar. Então não aceite uma vida ruim, existe uma vida incrível te esperando e só depende de você para prosperar. E ao você prosperar, você vai dar uma vida melhor para sua família. Você não gostaria de dar uma vida melhor para sua família? Viajar mais, ter mais tempo de qualidade, trabalhar com o que você gosta, se aposentar mais cedo, pagar um convênio melhor, morar num lugar melhor. Você não gostaria? Então não aceite uma vida medíocre. Vá atrás de conhecimento, busque pessoas melhores, se envolva com outras pessoas. E dessa forma sua vida vai mudar. E até pensando em eventos, dia 22 e 23 de janeiro, eu vou fazer uma aula ao vivo de investimentos, no qual, no primeiro dia, você vai aprender a acabar com todas as armadilhas financeiras que te impedem de crescer, e no segundo dia, você vai aprender como enriquecer em um ano, porque esse ano de 2024 é um ano muito próspero. E para fazer a sua inscrição, é só ir na bio do meu Instagram, tem lá o workshop para você fazer a sua inscrição. E também, para você que quer melhorar a sua vida financeira, tem um desafio que eu chamo de Desafio Express. Não é o desafio de 6 meses, tá? É o Desafio Express. Desafio de 6 meses é um outro trabalho que eu faço para quem quer melhorar a vida financeira com o meu apoio. Tem o Desafio Express, que nesse Desafio Express você aprende em 3 horas a dominar toda a sua vida financeira. Isso vai pagar R$ 20 por mês. Assim, é ridículo o valor para o resultado que você vai ter. E outra, se você adquirir e não gostar, é só pedir o dinheiro de volta. Porque, ó, quem é meu aluno aqui, ó, fala aí, o pessoal, o meu curso vale a pena ou não vale? Manda aí um eu, quem gosta dos meus cursos, que está participando e tudo mais, manda um eu bem grande para quem já é meu aluno, só para eu saber aqui, ó. Manda um eu bem grande. E até mesmo para quem está assistindo pelo YouTube, aqui na descrição vai ter o link para você adquirir. É muito importante a gente se envolver com pessoas melhores, se envolver em locais melhores, fazer novos cursos. E nesse Desafio Express, que está na bio do meu Instagram, por R$ 20 você adquire e vai aprender a dominar a sua vida financeira. Você vai aprender a ter um controle muito melhor. Então, ó, a Luciana mandando aí, ó, eu, que curtiu pra caramba. A Cris mandando eu, fez total diferença nas nossas vidas. A Tânia, eu, vale muito a pena. A Dinha mandando eu também. Ou seja, ó, é muita gente melhorando de vida e só você ficando para trás. Só que aquele negócio não é da noite pro dia, não tem fórmula mágica. Não é simplesmente assim, ó, o Edu começou a te atender e você do nada vai dar uma mudança absurda na sua vida. Não é assim que funciona. A gente vai crescendo de pouquinho em pouquinho.
Então, como eu falo, são 3 anos para a gente dar uma virada violenta. Porém, no primeiro ano você já vê total diferença. Você já aprende a dominar a sua vida financeira, você já aprende a pagar suas contas do jeito certo, você já aprende a fazer sobrar, você já aprende a investir, tudo muda. Você se envolve com pessoas melhores. E para você adquirir, vai na bio do meu Instagram, tem lá Desafio Express, R$ 20, pessoal. E o conteúdo lá tá muito bom. Show? Mas aí eu quero saber de vocês, ó, dessa aula aí de 0 a 10, qual nota vocês dão